uma noite de muita chuva para acalmar as nossas mentes, lavar as nossas almas que sempre estão tão agitadas, né? Como o seu Renato e a Adriana falaram, a gente está muito feliz de estar aqui hoje, porque depois de mais de 2 anos, a casa fechada, entre aspas, porque a gente estava sempre em comunhão, promovendo reuniões online, e desde o fim do ano a gente está também se reunindo aqui, o grupo da casa. E para mim hoje é uma noite muito especial, particularmente muito especial, porque o tema que foi escolhido ele não foi à toa. E aí eu começo a palestra sobre perdão pedindo perdão para vocês, porque eu não vou palestrar, eu vou dar um testemunho de vida, porque é isso que perdão é na minha vida, um testemunho. E principalmente porque eu trouxe hoje algumas das pessoas mais especiais da minha vida para cá. Meus pais, meu pai, minha mãe, dá um tchauzinho aí pessoal de vocês. Minha irmã, meu cunhado, meu filho, a razão do meu viver, meu esposo, meus sobrinhos, o triozinho ali atrás, e tantos amigos. Porque eu sei que o perdão, ele não é um tema simples, ele não é um tema que a gente consiga expressar em tão poucos minutos, mas eu vou tentar resumir o que é o perdão para vocês. Para começar, eu vou dizer que se hoje eu estou aqui, aqueles 2 são os responsáveis. Não estaria aqui se não fosse eles. E aí vocês devem estar pensando, nossa, Miss, então você foi criada num lar muito preparado, né? Para você estar aqui hoje como palestrante, entre aspas, falando sobre perdão, você cresceu num lar que te preparou para isso. Foi não. O meu lar era altamente desestruturado. O meu lar era um lar violento. E eu não estou dizendo isso para a gente se envergonhar, porque isso é motivo de orgulho. Sabe por que é motivo de orgulho? Porque foi essa história, foi essa vivência que plantou em nós o que nós somos hoje. A gente precisava viver aquela história para hoje a gente acalmar os ânimos e dizer, passou. Foi ruim, foi duro. Como a palavra disse hoje no exórdio, a dor doeu, machucou, criou feridas que ficaram abertas por muito tempo, por muitos anos. Mas um dia a luz se fez. E a luz que se fez na minha família, no meu lar, foi o perdão. Porque um dia a gente olhou um para o outro e disse, não é mais assim que a gente quer viver. Não é mais rachado que a gente quer viver. Não é mais nessa estrutura. E a gente sabe que é uma estrutura, é uma realidade de muitas pessoas, de muitas famílias hoje. Violência doméstica, alcoolismo. E aquilo vai criando marcas em você, e você vai se levando por aquilo e se alimentando por aquilo, e é um sentimento ruim que vai crescendo. A mágoa, o rancor, o ressentimento, eles vão consumindo a gente de uma forma que a gente adoece. E eu não estou falando só da doença emocional, da saúde mental. Adoece fisicamente também, adoece espiritualmente também, porque a gente começa a criar uma corrente. Sabe aquelas correntes que botavam nos escravos antigamente, com aquela bola bem grande, ferro, que não consegue andar? A gente não anda, porque o ressentimento ele vai florescendo de uma forma que ele vai te dominando, e ele vai criando poder, porque o mal também tem poder. E ele vai te prendendo, e ele vai te consumindo, e ele vai te entristecendo, vai te transformando numa pessoa amarga, numa pessoa triste, numa pessoa isolada, uma pessoa que não consegue enxergar a bondade no mundo. Porque são tantas feridas e sangra tanto
prisão do passado é uma das que mais machuca. Porque o perdão, quando ele não é encontrado, é assim que nós estamos, aprisionados. E aí, voltando para a minha história, eu criança, senti aquelas dores, aquelas mágoas, e fui crescendo dentro daquilo. Fui crescendo dentro daquilo, e aquilo foi me consumindo. E aí eu comecei a buscar caminhos tortos. Álcool, fugas, para preencher o vazio que foi se criando. Porque doía. Mas o que me doía, e hoje eu sei disso, não eram as lembranças do passado, eram as mágoas que eu estava alimentando. Era a dor que eu estava alimentando. Era a prisão que eu estava deixando me consumir. Porque, meus irmãos, a gente não consegue compreender por que Deus permite que a gente passe por isso. É a primeira pergunta que todo mundo faz. Mas por que eu estou passando por isso? Por que eu vivo num lar desestruturado? Por que eu cresço em meio à violência? Por que eu estou crescendo nesse lugar? O que eu fiz de tão ruim para viver isso? Por que fulano me odeia tanto? Por que fulano me faz tanto mal? Aí o Espiritismo me deu uma resposta um dia. Eu não sou tão boazinha quanto eu pensava. Eu também carrego uma bagagem grande de transgressões que vem lá do passado, das encarnações passadas, das pessoas que eu machuquei, das pessoas que eu também feri, das pessoas que eu fiz chorar. E é nessa base de sustentação da reencarnação que eu encontrei todas as respostas. E aí você diz, Alice, mas Deus é vingativo, então você veio e teve que sofrer, e teve que passar pela maldade. É uma vingança? Não, minha gente, não é uma vingança. É uma lição. É um aprendizado. É uma evolução. A gente, quando vai reencarnar, o Espiritismo explica para a gente que lá no que a gente conhece no Espiritismo como erraticidade, que é um ambiente onde a gente vai se preparar, vai estudar, escolhe o pai, escolhe a mãe, ó, você vai reencarnar primeiro, porque aí depois você vai ser meu pai, você vai ser minha mãe, você vai ser meu irmão, você vai ser meu filho, é tudo planejado. Mas a gente vem para reconciliar. Esse planejamento diz isso. Você magoou seu pai na vida passada, sua mãe. E aí vocês vão voltar juntos agora na mesma família. Com um objetivo único. De reconciliar. Aquele amor que não foi vivido, que magoou, que feriu, agora vocês estão tendo uma nova oportunidade, porque Deus é misericordioso, e vocês vão reencarnar juntos. Para fazer as pazes, como a gente chama no popular. Vamos fazer as pazes. Acabou a briga. Vamos voltar e vamos ser tudo bem. Mas aí, na nossa pequenez, na nossa inferioridade, quando a gente chega, cadê o perdão? Esqueci. Porque a gente esquece, né? Quando reencarna, o passado, pronto, a gente apaga da memória. E isso também não é à toa, né? Cadê o perdão que a gente combinou lá na erradicidade, que eu ia te dar? Eu não disse que eu vinha reconciliar, mas eu não estou lembrada não, meu amor. Eu estou sentindo aqui a ferida que você abriu em mim. E eu quero a vingança. Agora eu vou a forra com você. Agora eu vou te mostrar como é que se faz. Por que
quê? Porque a gente tem um livre-arbítrio. Eu costumo dizer que Deus é tão generoso, Ele é tão generoso, que Ele nos criou livres. Diante de todo o poder que Ele tem, Ele podia dizer, não, eu vou mandar você vai predestinado. Está aqui, o livro da sua vida, tudo isso vai ser assim. Mas Ele diz, não, você fez uma programação, tudo bem, mas você é livre para chegar lá e escolher o seu caminho. Eu não vou dizer o que é que você vai fazer. Vai lá e faz a tua escolha. E aí a gente escolhe o caminho ruim. Que a gente é bicho teimoso. Que a gente é bicho que para aprender, não é à toa que a gente tem que reencarnar um bocadinho de vezes, milhares de vezes, para conseguir entender. E aí eu fui no Evangelho, e o Evangelho me diz assim: perdoar os inimigos é pedir perdão para si mesmo. Olha que forte. Quando eu perdoo, eu estou dizendo para Deus que toda aquela bagagem de transgressões que eu tenho, pelo amor que Ele me tem, que Ele me perdoe também. Eu não preciso chegar e dizer, Deus me perdoa. Se eu der o perdão, automaticamente eu já vou estar pedindo perdão para mim. Olha como é linda essa cadeia que Deus cria. Esse quebra-cabeça, que as pecinhas são todas diferentes, mas que uma precisa da outra para se encaixar e formar um desenho bonito. E aí ele diz, perdoar os inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. E aí vem um ponto que eu gosto muito, que eu falo muito. Gente, o perdão não é sobre o outro. O perdão é sobre você. Porque muita gente não perdoa pelo orgulho de achar que perdoando vai estar fazendo bem àquele que lhe fez mal. Não vou perdoar, não. Eu vou dar chance para aquela pessoa que já me magoou 10 vezes, 20 vezes. Quer nem papo. E não entende que o perdão é sobre você. É sobre você se limpar. É sobre você se tornar uma pessoa melhor. E eu falo uma pessoa melhor no sentido divino mesmo. De se aproximar de Deus, de estar perto do Pai. Quando eu perdoo, eu estou mostrando que eu estou arrancando as correntes que me aprisionavam. Aqueles lá que a gente mesmo é o carcereiro. A gente tem a chave para abrir, mas não abre. Por causa do orgulho. Quantas vezes eu deixei de dar um abraço na minha irmã por causa do meu orgulho? Por quantos anos? A gente perdeu as contas. Quantas vezes eu deixei de ligar para o meu pai e para a minha mãe e eles reclamavam, já faz mais de um mês que você não me liga? Porque eles não sabiam, que eu nunca disse para eles, mas tinha um bloqueio dentro de mim. E quando eu ligava para eles, que eles encerravam a ligação com eu te amo, eu não respondia. Eu não devolvia o eu te amo. E eles não sabiam. Mas eu tinha um bloqueio dentro de mim. Que era a falta de perdão. E isso não era problema deles. Não era culpa deles. Era um problema meu. E quem tinha que resolver era eu. Não importa o que aconteceu no passado. Gente, eu sempre digo, a reencarnação, quando a gente reencarna, como eu estava falando agora há pouco, a gente esquece da reencarnação passada. E eu sempre falo que tem, dizendo qual é o propósito desse esquecimento, mas para mim o propósito principal é Deus provar para a gente que o passado não importa. Deus não está nem aí para o nosso passado, para o que a gente fez de errado. Ele só quer que a gente se perdoe, perdoe aos outros e vá para perto dele. Mas eu ficava presa no passado. E presa no passado eu deixava de viver momentos felizes com a minha irmã. E presa no passado eu deixava de devolver o eu te amo para meus pais. E eles estavam já se mostrando superiores a mim porque eles tinham coragem de dizer que me amavam, mas eu não tinha coragem de responder que eu amava.
eles estavam sendo superiores a mim, gente, e eu não enxergava. E um dia eu fui lembrar, reconhecer a história dos meus pais. Porque, acreditem, aquela pessoa que magoou você um dia tem uma história por trás. Ela não se tornou aquela pessoa que ela se tornou do nada. Ela tem uma história também de mágoas, de tristeza por trás dela. E aí ela acaba aprendendo errado como amar. Ela não sabe mais, ela desaprende. Na verdade, ela nunca aprendeu. Você veja um homem que perdeu o pai assassinado, o quê? O senhor tinha quantos anos, pai, quando seu pai foi assassinado? 11 anos de idade. Uma família de quantos filhos? 9. Uma mulher. Faz quantos anos? 50 já? 2. 52 anos atrás, uma mulher ficou sozinha, com 8 filhos para criar, a caçula ainda de braço. Essa família viveu uma história de humilhações. Ela passou fome, ela foi humilhada pelos que ajudavam minimamente elas. Os filhos homens tiveram que ganhar a vida ainda crianças para garantir o mínimo de sustento. Como é que uma pessoa dessa cresce, se não cheia de mágoas? Mágoa de quem tirou a vida do pai dele. Mágoa de quem dava um prato de comida e depois passava na cara. Mágoa de saber que não pode conviver com o pai porque alguém um dia decidiu que tinha direito sobre a vida da pessoa. Eu tenho direito, vou tirar a sua vida. É um problema meu, eu que mando, eu que faço. Me diz se uma pessoa dessa podia ser diferente na sua juventude do que uma pessoa que se encontrou no álcool a fuga para esconder essa dor. Aí eu vou para minha mãe. 45, Gil? 46 anos atrás, uma mulher grávida sem estar casada. Que escândalo, numa cidade de menos de, 5 mil habitantes. Ameaçada de ser expulsa de casa. Impedida de conviver com as irmãs pelo próprio pai, porque era um crime uma mulher grávida naquele tempo, sem estar casada. E aí um dia ela encontrou ele. Olha só, 2 pessoas cheias de história triste, de dor, que se encontraram e disseram, vamos se juntar aqui para ver se a gente acaba com a nossa dor. É dor demais, ninguém aguenta mais não, tem que compartilhar. Vamos dividir aqui um pouquinho. Mas eles não sabiam, gente, eles não tinham sido ensinados a amar. Eles não tinham sido ensinados a perdoar. Porque o que eles tinham conhecido tinha sido somente a dor. Eles não tinham conhecido o amor. E como é que um casal como esse ia poder ter filhos e transmitir amor para eles se eles não aprenderam a amar? Como é que eles poderiam criar os filhos dizendo, filho, perdão é a coisa mais sublime, mais divina? Se eles não aprenderam, se eles não foram ensinados a perdoar. Ao contrário, eles foram o tempo todo ensinados a apontar o dedo. Você engravidou sem ter casado, você não dorme na minha cama, a irmã dizia. Não dorme, não quero papo com você está leproso, não chega perto de mim. O outro, pobre, sem ter o que comer, não quer saber de pobre. Ó, tá aqui um prato de comida, vai embora, só na minha frente. Como que um casal desse poderia criar amor num ambiente que só tinha dor? Como que eles iam transmitir amor para os filhos se eles só conheciam a dor? O jeito deles de amar era também transmitir essa dor. Mas eu entendi isso faz pouco tempo. Faz pouco tempo que eu entendi isso. Porque até então eu achava
que eles não me amavam. E que por isso a gente tinha sofrido tanto. Eu não compreendia isso. Eu não entendia isso. E aí eu vim, para que cheguei aqui um dia, faz pouco mais de 2 anos. Já conheci o espiritismo desde a minha adolescência, mas não frequentava muito casa espírita, só quando já estava na muletinha, né? Diz que a gente quando não vai pelo amor, vai pela dor. Eu já estava assim de muletinha, que eu ia numa reunião, numa palestra, tomava um passe. Mas aí eu conheci o raio de luz. E aí comecei a me aprofundar e tive a oportunidade, me abriram as portas para isso. E eu me debrucei totalmente sobre o perdão, porque era a minha dor, era a minha chaga. E o Evangelho fala essa palavra, chaga. Chaga é uma ferida tão grande, tão profunda, que para você conseguir fazer ela cicatrizar leva muito tempo. Porque tem gente que acha que vou dormir, vou acordar, perdoei. Não, gente, calma. Demora muito para você compreender isso. Muito para você compreender isso. E por que no começo eu falei para os meus pais que a nossa história não é motivo de vergonha, e sim de orgulho? Porque quando a gente começou a entender, quando eles começaram a conhecer o amor através dos filhos, os filhos foram se moldando e eles foram se permitindo se moldar juntos. E isso é muito bom, porque a gente precisa se permitir. Às vezes a gente não se permite, né? E a gente foi começando a plantar o amor um no outro. Mas isso foi um dia desse. Eu tenho 42 anos, vou fazer 43 no fim do mês. Olha quanto tempo demorou. Mais de 40 anos para perdoar meus pais. Porque eu achava que a culpa de tudo que eu tinha vivido era deles e não era. E aí veio a segunda vertente da nossa palestra de hoje. Quando eu entendi que meus pais não tinham culpa das escolhas que eu tinha feito, quando eu comecei no processo de perdão a eles, pelo que a gente tinha vivido, ao invés de eu me libertar da dor, eu transferi a dor. Eu transferi a dor para mim mesma. Eu passei a tirar a culpa deles, que eu colocava neles, e passei a me culpar. Não, eu podia ter feito escolhas diferentes. Se eu não fiz, é porque eu sou burra mesmo. É porque eu não tenho senso das coisas. Se hoje eu estou vivendo isso, é porque eu fiz uma porcaria atrás da outra. E aí eu comecei a me flagelar. Não no sentido literal, né? Mas estou chicotada nas costas. Tá vendo aí? Hoje eu estou passando por isso, a culpa é minha. Eu podia ter feito uma escolha diferente, mas eu fiz. Olha a escolha que eu fiz. Que escolha errada foi essa que eu fiz, Senhor? E tome culpa. E tome dor. E eu falo dor física mesmo. E tome dor. E tome dor na saúde mental, depressão, amargura, paralisia. Eu paralisei no tempo. Às vezes eu dizia para minha amiga e terapeuta Luciana que era como se eu tivesse uma mordaça na boca e no nariz que não me deixava respirar. Porque era muita culpa. Era muita dor. Porque eu comecei a perdoar meus pais, mas eu não me perdoei. Olha aí o alto perdão chegando. Eu não me perdoava pelas escolhas que eu tinha feito. Eu não me perdoava porque eu poderia ter sido uma mãe melhor e eu não fui. Eu não me perdoava porque eu fiz meu filho viver coisas que eu repugnava, que eu tinha vivido na infância, mas que eu acabei repetindo. Aquilo que eu até então culpava meus pais, eu acabei repetindo com meu filho, o álcool. Repetia a história. Bebia muito. Quantas vezes meu filho me viu embriagado? Incontáveis.
Ele criancinha, 5, 6 anos, era ele que me colocava na cama. Porque a culpa me consumia. E aí, eu não conseguia me perdoar por ter repetido a história. Como é que eu, que abominava aquela história, estava repetindo a mesma coisa? E tome culpa, e tome autoflagelação. Aí um dia eu disse, calma. Eu disse, não, me disseram, né? Calma, você tem que se perdoar. Naquele momento, com a idade que você tinha, com a maturidade que você tinha, você achava que era a melhor escolha. E está tudo bem. Perceba as escolhas que você pode fazer a partir de agora. E comece se perdoando. E aí eu volto para o Evangelho. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu, eu digo a você, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E aí o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 10, no item 14, diz assim nas instruções dos Espíritos. Prestai, pois, ouvidos a essa resposta de Jesus. E como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Tem 2 sentidos aqui. Perdoar ao outro, como Pedro perdoou, e se auto-perdoar, como Pedro também se perdoou. Todo mundo aqui conhece um pouquinho da história de Pedro, né? Que negou Jesus 3 vezes, se escondeu, disse que não tinha nada a ver com Jesus, que não sabia nem quem era Jesus. Vocês têm noção da culpa que Pedro sentiu depois? Por ter abandonado o mestre? Aquele que ele disse, eu nunca te abandonarei. E ele abandonou e Jesus disse, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. E Pedro, jamais, Senhor. Eu, teu apóstolo fiel, mais fiel de todos, te negar? Era como eu negava meus pais. Era como eu negava minha irmã. Era como eu negava meu filho. Era como eu negava os homens que já passaram na minha vida. E aí Pedro saiu cheio de culpa. Depois, meu Deus, neguei o mestre. A dor que Pedro sentiu depois da culpa foi tão forte que ele sumiu. Ninguém encontrava Pedro. Ninguém sabia onde Pedro estava. Só que aí Pedro parou de chorar, parou de se flagelar, parou de se culpar e disse, calma. Eu sei que Jesus, eu sei que Deus vai me perdoar. E eu também preciso me perdoar. Trair, sim, passou. Agora eu preciso ver o que é que eu posso fazer para levar à frente a palavra do mestre. E quem conhece a história um pouquinho, e até foi Adriano que me emprestou esse livro, Paulo Estevam, sabe que Pedro foi o responsável por criar uma casa de caridade depois que Jesus foi crucificado, por onde milhares de pessoas doentes e famintas passaram e foram socorridas naquela casa. E ele abrigou Estevão, que foi o primeiro dos apóstolos assassinados de Jesus. E ele abrigou Paulo, que era Saulo e que massacrava os seguidores de Jesus, mas que um dia se deparou lá na casa do caminho com Pedro. Porque Pedro se perdoou e seguiu em frente. Imagine se Pedro tivesse feito o que Judas fez. Pedro, tal qual Judas, traiu Jesus. A diferença é que Pedro se permitiu o perdão. Ele se perdoou e seguiu em frente. Judas não se perdoou e tirou a própria vida. Olha como é forte essa simbologia.
Olha como a falta do perdão pode levar a gente a uma tragédia. Pedro se perdoou e transformou o ambiente dele. Estendeu a mão a todos. Seguiu literalmente o ensinamento de Jesus. Mas Judas não se perdoou. E aí ele sofreu um pouquinho até conseguir, depois de muitas encarnações, quitar ali o seu débito com ele mesmo, não com Jesus. 1400 anos. Porque o pecado maior que ele cometeu não foi trair Jesus. Foi não se perdoar e tirar a própria vida. Porque quando Judas traiu Jesus, ele não tinha intenção de crucificar Jesus. Ele achava que ia promover uma revolução e que Jesus ia virar o rei, ia libertar o povo judeu. Só depois que ele entendeu o que ele tinha feito e viu Jesus ser crucificado, foi cair a ficha. E aí ele não conseguiu se perdoar. Gente, é muito forte isso, porque a falta do perdão traz consequências na nossa saúde mental, que tal qual Judas, qualquer um pode tirar a vida também. Porque entra em depressão, se entrega à tristeza, se entrega à melancolia e não resiste, sucumbe. Sucumbe. Então a gente tem que começar se perdoando. Porque se você não consegue perdoar nem você mesmo, que dirá perdoar o próximo? Perdoar a você mesmo é um passo grandioso para que você entenda a importância do perdão na sua vida e aí comece a conseguir perdoar o próximo. Porque perdão não é chegar para o outro e dizer, tá, tudo bem, passou, te perdoou. Às vezes você faz isso, mas e dentro de você? Aconteceu esse perdão de verdade? E aí eu vou voltar para uma coisinha aqui, uma pergunta bem interessante que todo mundo faz. Perdoar o inimigo é esquecer o mal que ele me fez? Tem um psicólogo muito famoso chamado Rossano Klinger, maravilhoso, eu amo, mas eu discordo dele em uma coisa. Ele diz que perdoar não é esquecer, mas para mim é. Perdoar é esquecer. E aí tem na questão 340 do livro Consolador assim a resposta: para o espírito evangelizado, perdão e esquecimento devem caminhar juntos, embora prevaleça para todos os instantes da existência a necessidade da oração e da vigilância. E eu vou fazer uma pequena explicaçãozinha aqui para dizer para vocês por que eu discordo de Rossano e por que eu entendo que sim, perdoar é esquecer. Eu fui no dicionário e pesquisei. Esquecer. Esquecer é não lembrar. Não lembro. Quero mais lembrar. Deixei lá na caixinha do passado. Não está mais andando comigo. E fui olhar apagar. Apagar é desfazer. O velho e famoso deletar que a gente usa hoje em dia, né? E aí veio a diferença no meu conceito, na minha conceituação de por que perdoar é esquecer. Porque você vai esquecer, você não vai apagar da sua memória aquilo que aconteceu. Aquilo está marcado na sua mente para sempre, para toda a sua encarnação, para aquela atual encarnação. Quem te magoou, você não vai conseguir desfazer o que ele fez, como é o significado de apagar. Apagar significa desfazer. Você não vai desfazer o que a pessoa fez. Mas você não pode esquecer. Porque esquecer é só não lembrar. Eu não preciso toda hora que eu olhar para meu pai e para minha mãe, eu ficar lembrando do que a gente viveu quando eu era criança. Eu não preciso lembrar disso. Isso ficou lá atrás. A minha bagagem tem que ir sendo esvaziada dessas lembranças, para que ela se torne leve, como Jesus prometeu para a gente. Meu jugo é leve, meu fardo é leve.
Então, por isso que eu discordo e concordo aqui com o Consolador, que ele diz que sim, perdoar é esquecer. Eu tenho uma história do meu trabalho. Anos atrás, eu trabalhava para uma pessoa, e essa pessoa contratou uma colega para trabalhar comigo, tal, e essa colega, né, bom e velho, puxada de tapete. E toda vez que eu conversava com alguém do nosso círculo, do nosso meio, da nossa profissão, e eu tinha a oportunidade, aí eu contava. Fazia que nem a história, eu debulhava o rosário, né? Eu contava a história, porque fulano trabalhou comigo, e fez isso comigo, e puxou o meu tapete, não sei. Aí no final eu dizia, não, mas eu já perdoei. Já deixei pra lá, nem me lembro mais disso. Olha só, eu acabei de contar a história todinha, como era que eu tinha esquecido? Aí um dia, estudando sobre o perdão, eu me vi contando de novo essa história para alguém. Aí foi quando eu parei e disse, espera, como é que eu estou relembrando tintim por tintim da história e no final eu tenho coragem, a cara de pau de dizer que eu perdoei? Eu não perdoei, gente, porque se eu tivesse perdoado eu já tinha esquecido essa história, porque a minha vida andou, ela não ficou lá. Eu precisava avançar. E para eu avançar, eu precisava viver outras experiências, viver outras histórias. Mas eu fiquei machucando aquilo dentro de mim por anos. E eu fui criando uma raiva dessa pessoa, que na época era meu chefe também, que hoje é meu chefe de novo. Que isso me prejudicou agora recentemente. Me prejudicou agora recentemente. E ele nem sabe, olha só. Aí eu volto para a história do perdão. O perdão estava fazendo mal, a falta do perdão só estava fazendo mal a mim. Ele nem sabia que eu tinha raiva. Ele nem sabia que eu lembrava daquilo. Ele não estava nem aí. E eu lá, alimentando, porque fulano fez isso comigo naquela época, porque ele vai fazer de novo e comigo não faz mais, porque agora eu aprendi, porque agora eu sou boa, porque agora... Mentira, gente. Era eu que estava errada. Era eu que estava me machucando com aquela história o tempo todo, porque eu não conseguia perdoar. Eu falava o tempo todo, perdoei, deixei pra lá, mas o tempo todo eu estava contando a mesma história. Bastava chegar um colega de profissão, rapaz, olha, fulano naquele tempo, isso já faz, gente, quase 10 anos. E eu ficava repetindo aquela história, e eu tive que tratar isso numa terapia. Olha como eu me alimentava de coisa ruim porque eu não conseguia perdoar. Era a mim que eu estava machucando. Era a mim quem eu estava torturando. E a palavra é essa, eu estava torturando a mim mesma. Porque eu não conseguia perdoar. Porque eu achava que eu não tinha obrigação de perdoar quem me fez mal. Porque eu não conseguia esquecer a história do passado. E porque para perdoar eu preciso esquecer. Eu não vou desfazer o que foi feito. Está lá na minha história. Está lá na minha biografia. Eu só não preciso ficar carregando essa mala comigo. Por que eu vou carregar essa mala comigo? Por que eu vou carregar um peso desnecessário comigo? Tá, Nisso, mas aí eu tenho que reconciliar? Perdoei, esqueci. Tenho que reconciliar? Preciso? Preciso. Preciso. Lá em Mateus, capítulo 5, versículos 25 e 26, diz assim: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele no caminho, enquanto ainda dá tempo, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido em prisão. Não fique aprisionado você na sua própria falta de perdão, na sua falta de reconciliação. Tá, Nisso, tudo bem. Aí eu vou lá pedir perdão, aí tem uma pergunta que diz assim, lá no Consolador, a pergunta 337. Mas se o adversário não estiver de acordo com o bom desejo da fraternidade, como efetuar a semelhante conciliação? Se eu quero me reconciliar, mas fulano não quer nem ver minha cara, como
como é que eu vou conseguir isso? Como é que eu vou sair dessa sinuca de bico? Aí a resposta é: cumpra cada qual o seu dever evangélico, buscando o adversário para a reconciliação precisa, olvidando, ou seja, esquecendo a ofensa recebida, perseverando a atitude rancorosa daquele, ou seja, se aquele não te perdoar, não quiser reconciliar, seja a questão esquecida pela fraternidade sincera. Porque o propósito de represália em si mesmo já constitui numa chaga viva para quanto o conservam no coração. Quem não perdoa é quem vai ter que sofrer sozinho. Se você procura o seu irmão para pedir perdão e ele não te perdoa, para reconciliar e ele não aceita, quem vai ficar curtindo a infelicidade de não perdoar é ele, não é você. Então não resista ao perdão, se entregue a ele. Se entregue a ele. Porque o bem que o perdão faz é a você. E eu não estou dizendo para você ser egoísta e perdoar só porque você vai fazer bem só a você. Pensar só em você. Não estou falando que você vai parar de sofrer. E um dia, assim como eu estou aqui hoje, você vai estar servindo de exemplo e vai conseguir plantar uma semente em alguém. Porque você vai ter uma história para contar. De tão bem que você se fez, de tão feliz que você se tornou por causa do perdão, que você vai conseguir. Você vai conseguir plantar uma semente em alguém, fatalmente algum dia. Então ele nos convida aqui a não tem aquela história de que Jesus falou assim: faz o bem sem esperar a recompensa, que a mão esquerda dê o que a direita não veja. Então vai lá e perdoa, não fica preocupado se fulano vai querer te perdoar, se não vai querer te perdoar, porque é como se você estivesse esperando uma recompensa da pessoa. Não, eu vou lá pedir perdão, então ele tem que me perdoar, ele tem que me recompensar com o perdão, mas nem sempre ele vai te recompensar com o perdão, porque às vezes a ferida que você abriu nele é tão grande e sangra tanto que ele vai ter que esperar o momento dele de encontrar o perdão. Porque eu encontrei o perdão, eu não posso obrigar as pessoas que estão ao meu redor a também, no instalar de dedos, encontrar o perdão, porque eu ainda vivo num processo de perdão. Eu ainda estou num processo de perdão. Eu não caminhei o caminho todo ainda não cheguei na minha chegada não. É um processo, gente. O perdão é um processo. E tem gente que tem pressa demais. E a pressa me causava ansiedade, porque eu queria perdoar e não conseguia. E comecei a ter crise de ansiedade. E a crise de ansiedade começou a me levar para a depressão. E foi uma cadeia de coisa ruim acontecendo na minha vida, porque eu não conseguia somente perdoar. Até que eu entendi que eu precisava ter calma. Paciência, como o Evangelho disse hoje. Eu precisava ter paciência comigo mesmo. De entender que aquilo me doía. E que a dor que eu causo em você, eu não posso minimizar, não. Tem gente que fala: mulher, tu tá com raiva de fulano, tá numa besteira. Mas foi besteira pra mim? A ferida que eu te abri foi besteira para você? Não foi. Eu não posso achar que o sofrimento do outro é pequeno, que só o meu é grande, não. O que é besteira para mim, o que não me machuca, pode machucar grandiosamente qualquer um. Vai depender da história de cada um. Então eu preciso compreender o tempo do outro. Talvez ele não me perdoe naquele momento, mas quando ele, na sua individualidade, se encontrar com perdão, ele vai me perdoar. Nem vai precisar chegar e me pedir, ou me dizer. Porque a gente não precisa dizer. Muitas vezes a gente não precisa. Uma vez uma amiga minha chegou para mim e disse: Nisso, eu estou com tanta vontade de pedir perdão a ele, mas eu não tenho coragem. Aí eu disse para essa minha amiga: manda teu perdão através de uma prece. Mentaliza a pessoa e diz assim: Senhor, leva meu perdão até fulano, toca nele nesse instante, mostra para ele que eu perdoei ele.
que eu perdoo ele e que eu também quero que ele me perdoe. Porque às vezes o adversário está longe, como está dizendo aqui, às vezes o adversário não quer falar com você, não quer se reconciliar, não te dá nem a chance de pedir perdão. Às vezes você tem o desejo de pedir perdão, mas você não tem a chance, a pessoa não te dá a chance. Então trabalha isso numa prece, diariamente, todos os dias. Senhor, fala para fulano, toca no coração dele que eu estou pedindo perdão para ele das mágoas que eu causei. Um dia ele vai se sentir tocado, essa pessoa vai se sentir tocada. E aí, meus irmãos, a hora já está avançando e eu já entrei no pedir perdão. Porque o pedir perdão é isso, é reconhecer que errou. E é a coisa mais difícil para nós, seres humanos, é reconhecer que nós erramos. A gente não quer, porque a gente se acha bom demais. Ah, eu tenho um coração muito bondoso. Eu mesmo nunca fiz mal a ninguém, não. Eu jamais, eu uma pessoa espírita, frequentadora da casa espírita, não, jamais, eu só tenho bondade dentro de mim. Sinto lhe dizer que demora para você ser uma pessoa boa. Demora. Vai levar aí mais de 1.400 anos, né, Adriana? Vai demorar. Mas a gente precisa dar o primeiro passo. Toda caminhada começa no primeiro passo, como diz a música. E o primeiro passo para o perdão é pegar aquele passado que você deixa de consumir, que te alimenta de mágoa, de raiva, de rancor, de ressentimento. Tá aqui a caixinha do passado. Fica lá, não vem não. Não quero conversa contigo não, vou te enterrar. Vou criar uma botija. Vou enterrar você. Porque pesa, gente. A dor pesa. A dor de ser ferido, de ser machucado, de ser maltratado, de ser humilhado. Pesa. Dói. Não é fácil. O perdão é um dos ensinamentos de Cristo mais difíceis da gente se encontrar com ele. Não é fácil. E aí você vai me perguntar, mas Nice, como é que eu... Porque falar de perdão de um amigo que te puxou o tapete é fácil também, né? Mas como é que eu, Nice, vou perdoar aquele cidadão que, se achando no direito de macho, estuprou a minha filhinha tão pequenininha? Foi lá, pegou a minha criancinha, o meu anjinho de candura, e cometeu uma violência desse tamanho com ela. É forte, é pesado. Nisso, como é que eu vou perdoar aquela mulher que eu amei, que eu me dediquei, e que um dia eu cheguei em casa e ela não estava mais? Ela tinha pego o meu filho e tinha ido embora, tinha me deixado para trás. Como que eu vou dar o perdão a uma pessoa dessa? Nisso, como que eu vou perdoar uma pessoa que me batia, que me machucava fisicamente, quase até a morte? Como é que eu vou perdoar a pessoa que tantas vezes colocou uma arma na minha cabeça, Nisso? Como é que eu vou perdoar, Nisso, se a pessoa que deu um tiro na cabeça do meu pai e que me deixou órfã, pobre, miserável, ainda criança? Aí você olha e diz, caramba, a puxada de tapete que me der não é nada não, gente. É fichinha. Como é que eu vou perdoar o homem que me violentou durante anos? Como é que eu vou perdoar a minha mãe por ter sido tão submissa e ter deixado a gente viver tudo aquilo? Todo aquele ambiente de violência. Vocês conhecem Jesus na cruz, não conhecem? Todo mundo aqui conhece. Quem acredita e quem não acredita conhece. O que foi que Jesus disse na cruz, gente? Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Porque a gente não sabe realmente. A gente está numa ignorância espiritual tão grande quando a gente comete um ato desse,
numa inferioridade espiritual tão grande que a gente realmente não sabe que está praticando mal. E eu não estou dizendo aqui, não confundam, gente. Eu não estou dizendo aqui que num ato cruel de alguém que tira a vida de outro, de alguém que violenta uma criança, que ele não tem que se encontrar com a justiça, tá? Uma coisa é o perdão, outra coisa é a justiça. Uma coisa é a vingança, outra coisa é a justiça. Eu perdoar aquela pessoa não significa dizer que eu vou deixá-la impune. Que eu não vou correr atrás e que a justiça seja feita. É bem diferente, tá? Para vocês compreenderem. Eu posso querer a justiça, mas a justiça séria e não a vingança. E eu posso dizer, tudo bem, eu esqueci aquilo, passou. Mas ele vai ter que se entender com a justiça. Ele vai ter que... Existem leis para isso. Inclusive a lei divina é para isso. Porque muita gente acha que Deus castiga, né? Mas não, existe uma lei. Quem descumpre a lei tem que enfrentar a justiça. Certo? Como 2 mais 2, que são 4. Mas aí eu digo a vocês. Imaginem a cena de um espírito puro como Jesus. Porque quem estuda o espiritismo sabe que existe uma escala de espíritos. E tem os superiores. E Jesus é mais do que superior. Ele é o puro. Ele já é um espírito puro. Mas ele se fez carne, mesmo sendo puro, mesmo não precisando mais. Mas ele se fez carne para nos ensinar que é pelo perdão, pelo amor que a gente consegue se salvar, como a gente usa no nosso linguajar, que a gente consegue se encontrar com a luz, com o céu, como se diz, que são as várias moradas do Pai. E vocês imaginem a cena de uma pessoa como essa, que é puro, que só fez o bem, que só ensinou o bem. E de repente foi... Gente, as chicotadas que Jesus levava, eles colocaram grampos na ponta dos chicotes, que arrancava as partes de Jesus. Olha como aquilo devia doer, gente. E Jesus foi cuspido na cara. E ele foi colocada nele uma coroa de espinhos. E aquilo doía, porque furava. A gente minimiza muito, né? Ele acha que era só uma coroa de espinho, mas aquela coroa de espinho era dura. Ela furava a cabeça dele. Sangrava, doía. E ele teve que carregar uma cruz pesadíssima, sem uma gota de água, porque não lhe davam água. E quando colocaram ele na cruz, ainda enfiaram uma lança nele, furaram ele, humilharam e açoitaram. E perguntavam, você não é filho de Deus? É humilhação. Olha a humilhação que Jesus passou. Uma pessoa que só fez o bem. E uma pessoa dessa chega e diz, Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então eu termino essa palestra dizendo que para vocês começarem o processo de perdão de vocês, e como eu já disse, é um processo. Todas as vezes que vocês se depararem repetindo a cena daquela mágoa que foi causada, vocês lembrem dessa cena de Jesus, dizendo para Deus perdoar aqueles que estavam matando ele. Lembrem, toda vez que vocês estiverem ali tristes, com aquela dor da mágoa, de não aguentar olhar para a cara da pessoa, aí vocês lembrem, Jesus, que não merecia nada daquilo, disse para Deus perdoar. E eu preciso seguir Jesus na prática, não só no discurso, porque o discurso é bonito, mas a prática é que é difícil. A prática é que pede luta. É luta por cima de batalha, como diz a história. Então, meus irmãos, eu termino essa noite dizendo isso. Quando vocês estiverem se consumindo pela mágoa, que faz sofrer tanto, lembrem dessa cena de Jesus perdoando os seus carrascos. Porque é nesse ensinamento que a gente começa a se libertar. Porque é isso que o perdão é. Uma libertação. Obrigada a vocês. Boa noite a todos. Que Deus os acompanhe. Encerrar, né?